Eu achava que ter grandes ambições era o meu maior triunfo, mas a verdade foi que planejar o topo da montanha foi o que realmente me impediu de dar o primeiro passo. Passei anos tentando gerenciar o sucesso de projetos que nem sequer eu tinha começado. Sonhar grande não me levou longe, pelo contrário, criou um peso tão grande que me paralisou no chão por anos. Ninguém destrói o próprio progresso por acaso. A nossa mente tem uma engenharia precisa para nos manter parados. Por isso eu resolvi abrir mais um documento dos arquivos da mente, a anatomia da sabotagem. Hoje é o capítulo 1. Falaremos sobre a paralisia por análise. A armadilha de querer resolver o desafio do degrau 100 quando ainda se está no degrau 0. No final de 2023, fazia mais ou menos 2 a 3 anos que eu estava trabalhando em um comércio. Eu ainda estudava para tentar passar na faculdade. Então eu me pegava pensando como é que seria a minha nova rotina, como é que eu conseguiria conciliar o trabalho com o estudo, ou se eu ainda estaria trabalhando naquele comércio depois que eu passasse. Mas no fundo eu não colocava muita fé nisso tudo. Eu já tinha me frustrado várias vezes num exame do Enem e o trabalho consumia quase 100% da pouca energia que eu tinha para focar em alguma coisa. Até que um dia, no mês de agosto daquele ano, eu estava no YouTube e eu caí em um vídeo de edição dinâmica, que era muito hipnótico. Eu caí por acaso. E naquele momento eu comecei a me interessar por edição de vídeo. Comecei a pesquisar quanto é que as pessoas ganhavam para fazer aquelas tipo de edições. E vários canais do YouTube falavam que ganhava muito dinheiro com aquilo. Então me empolguei e comecei a querer editar. Comecei a fazer edições simples. E no começo parecia muito fácil. Então eu pensei, eu vou ganhar muita grana com isso. E sem perceber, lá estava eu, comprando um curso de edição de vídeo para o DaVinci Resolve. E eu comecei a estudar. E quanto mais eu aprendia, mais eu tinha um desejo de aplicar. Até que um dia eu vi um vídeo que era muito bem editado. Era muito incrível. Fiquei maravilhado com aquele vídeo. Era um vídeo com várias camadas, muitos efeitos de áudio, de vídeo. Tinha tanta coisa que eu nem sabia o que era. Mas eu fiquei tão fascinado com aquele conteúdo, com o resultado daquele vídeo, que eu pensei, mesmo sendo iniciante, eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Mas o resultado não saiu nem um pouquinho parecido. E tudo mudou depois daquele vídeo, e sem eu perceber. Eu aceitei o resultado. E eu falei para mim mesmo que eu era muito iniciante para tentar fazer aquela edição. Então eu voltei para as aulas básicas. E o tempo foi passando. E cada novo vídeo que eu editava, parecia que era mais lento a edição. Era como se tivesse ficado mais difícil de eu aprender. E por algum motivo, os vídeos que eu estava editando, agora ele não dava mais aquela empolgação de antes. Mesmo com novos efeitos, mesmo com mais camadas. Foi até que um dia, mais ou menos umas 3 semanas depois que eu comprei o curso, eu ainda estava nas aulas básicas. Eu não estava conseguindo fazer o efeito que o professor estava ensinando. E nesse momento, o juiz das aparências, aquela voz que busca validação externa, começou a sussurrar na minha mente. Como você vai conseguir chegar naquele nível se até no básico você está tendo dificuldade?
E hoje, olhando para trás, eu percebo que a minha métrica tinha mudado depois que eu assisti aquele vídeo que me deixou fascinado. A minha nova métrica passou a ser aquela linha de tempo cheia de efeitos, cheia de camadas, que estava a anos-luz de distância de mim. Eu estava me vendo como iniciante, mas eu estava me cobrando como se eu já fosse um profissional. Eu não sentia mais prazer quando eu editava um vídeo simples, porque o juiz das aparências sussurrava na minha mente. Não perca tempo com coisinhas simples, vá direto para o que impressiona. E cada vez que eu não conseguia fazer o básico, era como uma confirmação física de que eu nunca iria chegar naquele nível. O meu maior desafio não era a edição de vídeo, era a régua invisível e inalcançável que eu tinha aceitado como verdade. O que me fez parar não foi a falta de evolução, mas focar num desafio que me esperava lá no topo da montanha quando eu ainda estava na base, suando. E talvez o mais curioso é que eu achava que esse padrão ele tinha ficado no passado, mas enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu me peguei imaginando respondendo um comentário que alguém tinha feito sobre esse conteúdo. Então eu fiquei parado imaginando uma resposta perfeita. Foi aí que o meu segundo eu, a voz da razão, falou na minha mente. Você está escrevendo um roteiro sobre resolver o desafio do degrau 100 quando ainda está no degrau 0. E você está fazendo isso agora. Para você perceber que a paralisia por análise, ela não morre tão fácil. Ela ficou tão sutil que quando eu percebo, eu já tenho passado vários minutos tentando responder um comentário que nem existe, em cenários que imaginários. Vector, deixa eu te perguntar uma coisa, olhando nos teus olhos, você já se pegou tentando resolver o desafio do topo da montanha enquanto você ainda não deu o primeiro passo? Se você também já se pegou paralisado diante de planos grandes, bem-vindo. Esse canal ele existe para transformar esse tipo de dor em direção, através de dúvidas, erros e aprendizados. Se você está nesse processo de colocar energia para ressuscitar o teu sonho, você já é um Vector. Só falta assumir. Vector, e talvez você esteja hoje paralisado, imaginando um futuro onde você tem liberdade financeira, mas não sabe o que vai fazer com o dinheiro, ou um futuro onde você tem liberdade de tempo, mas não sabe o que vai fazer com o tempo livre, sem perceber que ainda não deu o primeiro passo. A tua vida acontece na vida real, na realidade e não na fantasia. Mas esse padrão, ele não surgiu do nada. Ele foi aprendido ao longo do tempo. Você saiu do ensino médio com aquela mente de jovem, com sonhos grandes, e alimentou isso durante a vida toda. Quando escolhia um curso, já imaginava no emprego que ia arrumar, ganhando bem, viajando, dando um futuro melhor para os seus pais. Quando pensava na faculdade, já vinha o pensamento, você trabalhando na área, tendo sucesso, crescendo rápido. Quando via um casal na rua, desejava uma pessoa perfeita, via a casa onde ia morar, os filhos correndo para lá e para cá, uma vida perfeita. Os teus sonhos, eles foram crescendo a cada ano, mas as ações foram diminuindo e a tua confiança também.
Até hoje você pensa que pensar grande é uma virtude. Ah, eu sou especial porque eu tenho visões grandiosas. Mas e aquele teu amigo que pensava pequeno, criou um negócio pequeno, mas ainda está muito mais à frente que você? O teu desafio nunca foi talento ou falta de esforço, mas o desânimo de insistir em projetos que você achava grande demais. Isso porque você está tentando pegar um cenário que vai acontecer daqui a 10 anos e tentando encaixar na tua realidade de hoje. O que te paralisa não é pensar grande, é a falta de ação. Eu não vim aqui para jogar isso na tua cara, mas para te mostrar que você está preso em uma cela, que você tem a chave na palma da mão. Vector, por muito tempo eu vivi preso, com a chave da prisão nas minhas mãos. Eu achava minha mente extraordinária, porque eu me via no futuro tendo liberdade financeira, me via comprando um carro de luxo e tantas outras coisas. E eu menosprezava as pessoas que falavam: para que guardar dinheiro se o futuro pertence a Deus? Ou eu lá vou largar o meu emprego, que é certeza, por algo que eu nem sei que funciona? Mas a verdade é que eu também estava preso e eu nem sabia. Quando eu percebi isso, eu fiz o que todo mundo faz. Busquei identificar o padrão. Quando eu me pegava tentando responder a um comentário que não existia para um vídeo que não existia, eu parava e me questionava: por que eu estou perdendo tempo com essa imaginação se ainda tenho um roteiro para terminar? Quando eu percebia que eu tinha caído na armadilha, eu ficava satisfeito. E eu tomava isso como se fosse a cura definitiva. Mas de tanto eu cair, eu percebi que faltava uma coisa. Faltava a ação. Foi aí que eu comecei a agir antes que eu caísse novamente. O meu comando mental hoje é só um. Quando eu percebo que a minha mente está longe, eu falo: agora é o roteiro. Quando eu comecei a focar no presente, eu percebi que a minha ansiedade ela diminuiu, porque agora aquele desafio cabia perfeitamente na minha realidade. No fim, eu entendi que eu estava usando a minha própria ambição como anestesia. Sonhar em construir grandes impérios era o álibi perfeito. O plano era tão grande que justificava o meu medo de falhar. E eu ficava satisfeito com isso. Eu rejeitava o feijão com arroz porque aquilo não massageava o meu ego. Sonhar grande não é agir, ainda é ser pequeno. Se você percebeu que estava preso na paralisia por análise e já começou a mudar com passos pequenos, você já é um Vector. Se essa história falou com você, não tenta mudar toda a tua vida hoje, só começa. Um passo, uma direção, um corte, um recomeço. E assim a gente vai transformando dor em direção. No final, não é sobre ser perfeito, mas nunca desistir. Assuma, execute, prossiga com fé.